Bom dia a todos, é sempre um gosto estar aqui convosco. Desde a última vez que aqui estive convosco, no início deste ano, a minha saúde acho que melhorou bastante. Passei aqui por uma situação um pouco complicada, mas nada que se compare com aquilo que alguns de vocês passam todos os dias, já há muitos anos, com situações bem mais complicadas pelas quais passaram, e também irei, se Deus quiser, falar um pouco sobre isso, porque foi a propósito da mensagem de hoje. Estava a ver este canto e estava-me a lembrar e fui confirmar esta música, a música que acabamos de cantar, Tu Deixaste Teu Outono e Coroa Jesus, é da autoria de Ira Sankey, que era o grande acompanhante do companheiro de batalha do Dwight Moody, do grande evangelista do século, não do século passado, mas de 1800 e 1900, que muitas almas diz-se que foi a pessoa que, a seguir ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, a seguir aos apóstolos, mais pessoas levou a Cristo. É o que alguns dizem. É da autoria deste nosso irmão, que nas campanhas evangelísticas, estes cânticos certamente preparavam o caminho para a palavra de Deus que iria ser anunciada de seguida. E eu gostava nesta manhã falar-vos de um tema que me tem ocupado bastante a mente nos últimos meses, que é sobre uma expressão que nós encontramos. Encontramos no livro de Êxodo, que é esta expressão: estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu quero ler Êxodo 22, 21, vamos abrir a palavra de Deus, e diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. E ele depois continua e fala também: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira se acenderá e vos matarei à espada, e por aí fora. O Senhor apela ao seu povo para não oprimirem o estrangeiro. Porquê? Porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Na página seguinte, em Êxodo 23, 9, lemos: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro. Ele aqui vai um bocadinho mais forte, dá uma motivação para não oprimir o estrangeiro, para não maltratar aquele que é estrangeiro. Porquê? Porque eles sabem o que é passar pela situação pela qual o estrangeiro está agora a passar. Pois estrangeiros foste na terra do Egito. E em Levítico 19:10 lemos que: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele lembra, depois de fazer estas recomendações, ele diz: quem vos está a dizer isto sou eu, o Senhor vosso Deus. Alguém sabe de uma pessoa que levou, nós lemos ele a levar isto à risca e até ir um bocadinho mais longe? Este último versículo. Talvez não me estou a lembrar, mas é possível que sim, é possível. Mas uma história assim, que nós vemos mesmo isso a acontecer. Agora não vou dizer que Jó não fez, provavelmente sim, que ele era um homem que certamente ajudava o necessitado. Boaz, exatamente. Que disse até foi mais longe, ele disse: deixem que é para ela apanhar, deixem de propósito alguma coisa para trás para o estrangeiro. Eu não quero aqui fazer política, não venho aqui com esse espírito de dizer... Há certamente muitas pessoas que pegam nesta passagem para dizer: não é cristão, a lei dos estrangeiros, a forma como se lida com a imigração e tudo mais. Isso é uma questão bastante complexa e não estamos no lugar de impor a doutrina da palavra de Deus, ou a nossa interpretação da doutrina da palavra de Deus, na política do nosso país. Quando se mistura política com as nossas convicções religiosas, é uma mistura complicada. E eu, apesar de admirar muito aquele jovem que foi assassinado no mês passado, o Charlie Kirk, eu acho que ele se metia em certos caminhos um pouco perigosos, quando misturava as suas convicções religiosas. Ele era um crente, salvo pela graça de Deus, não tenho dúvidas disso,
mas misturava perigosamente, na minha opinião, com a política. E não é esse o nosso lugar, não é esse o nosso chamado. Portanto, devemos ter algum cuidado de pegar nestas passagens e dizer, olha, está a ver, isto era para a nação de Israel. Que lição é que eu quero tirar? É uma lição mais espiritual e não tão material em questão do estrangeiro, mas sim de empatia para com o necessitado. Nós que passamos por uma situação difícil, naquele caso eram os israelitas que tinham passado por uma situação de serem estrangeiros na terra do Egito, uma situação onde a vida deles foi muito complicada porque estiveram fora da terra deles durante séculos. Alguns deles nem conheciam a terra deles. A única terra que conheciam era o Egito, por causa de viverem lá como escravos. Mas quando passamos por uma situação difícil, como a que eles passaram, não necessariamente a de ser estrangeiro, mas quando passamos por uma situação difícil, deve levar-nos a quê? A conhecer o coração de quem agora está a passar por uma necessidade, por uma situação adversa, e agirmos em conformidade. Quando passamos por uma situação adversa, deve levar-nos a não maltratar, nem julgar quem agora está a passar por essa situação. Nós já tivemos uma situação difícil, agora já não estamos, e agora o que é que fazemos? Vamos julgar, vamos maltratar, vamos ser mauzinhos, por assim dizer, para com quem passou por uma situação difícil. Por vezes há coisas que eu tenho de chamar a atenção do meu filho mais velho, porque o mais novo está a passar por certas situações difíceis, coisas que não entende, coisas que têm algumas dificuldades, e o outro, o mais velho, não se lembra de como era quando era da idade dele. E muitas vezes acontece isso connosco, comigo também. Eu já não me lembro como é que era, e agora para ele não se sentir tão mal, eu quando era mais novo, também passei por coisas, em relação aos meus pais, que agora esqueço-me, mas também já passei por lá, e se calhar também não fui propriamente um filho fácil em muitas alturas da minha vida, porque é muito fácil, quando já saímos da situação, agora a minha situação está resolvida, e não temos esta empatia, esta compreensão para com quem está agora a passar pela situação. Devemos sentir a sua dor. Eu sei o que é passar por isso. Não é ir tentar consolar alguém e estar só a falar dos nossos problemas. Não, é deixar a pessoa falar, ouvir. E quando vamos falar com alguém, tendo já passado pela mesma situação pela qual ela está a passar, mesmo que não digamos nada, temos uma autoridade tremenda. Devemos ser mais sensíveis às suas dificuldades e agir em conformidade, provermos às suas necessidades, se tal for necessário. Porquê? 2 Coríntios 1, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiveram alguma tribulação, com a consolação com que de Deus somos consolados. Diz esta passagem. Eu tive aqui um problema, a minha apresentação de PowerPoint ao passar para outro computador não está a sair assim muito bem. Há aqui algumas coisas que decidiu comer, por assim dizer. Temos alguns exemplos negativos, não só na palavra de Deus, mas também fora da palavra de Deus, de pessoas que já estiveram numa situação adversa e agora, perante outras pessoas que estão numa situação adversa, não têm empatia, não têm esta compreensão. E reparem que o Senhor faz questão de os avisar: não oprimam o coração do estrangeiro. Há imigrantes que já estão estabelecidos num determinado país e que, em vez de ajudarem, exploram os novos imigrantes. E nós vemos muitas das pessoas que estão aqui a fazer trabalho quase escravo são exploradas por imigrantes que já cá estavam antes, infelizmente. Há vítimas de abuso sexual que se tornam elas próprias abusadores sexuais. Passaram por uma situação difícil e, em vez de canalizarem isso para algo positivo, canalizam para algo negativo, para maltratar outros. E a questão de bullying também. Sofreram bullying e depois, quando já não estão numa situação de sofrer bullying, passam elas a exercer bullying. Há pessoas que foram escravos e depois tornaram-se eles próprios proprietários de escravos. Nos campos de concentração havia pessoas que se aliavam aos nazis para, por vezes até judeus, e oprimiam os outros judeus. Havia também informadores.
quase todos certamente já viram filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a forma como havia até judeus dentro da comunidade que serviam de informadores. Pessoas que se aliavam aos nazis, já que não os podes vencer junto até eles. E também a palavra de Deus nos fala de alguns dos israelitas no Egito eram maiorais. O faraó tinha-os colocado por maiorais, por chefes, e estes próprios oprimiam os seus concidadãos. Ou seja, há pessoas que, passando por uma situação difícil, não conseguem aproveitar essa situação difícil para ajudar outros. Mas há exemplos positivos, e vamos ver aqui alguns, mas vamos ver principalmente os da palavra de Deus. Temos casos positivos de imigrantes que já estão cá e que ajudam outros que vêm. Temos pessoas que já estiveram imigradas e que voltaram para o seu país e agora, como conhecem o coração do estrangeiro, ajudam essas pessoas que vêm. Esta menina, já não é menina, era menina na altura que ganhou o Prémio Nobel da Paz, lutava pela educação das meninas no Paquistão e foi baleada. Então ela, quando se safou daquela situação, o que é que ela pensou? Olha, não me volto a meter nisto, tenho a minha vida resolvida, sou famosa a nível internacional, ganhei um prémio e tudo, agora deixa-me gozar da minha reputação. Não, ela luta e criou um fundo para ajudar outras crianças, outras meninas a poderem estudar, porque naqueles países as meninas não podem estudar. E nós já temos visto muitas notícias, não temos visto assim muitas porque não é um tema que interessa muito, a opressão que há às mulheres e a outras pessoas em países que muita gente luta por eles, quer muito fazer valer os direitos deles, mas da autodeterminação e tudo mais, mas isso é uma questão mais política. Mas depois, quando toca a cuidar das meninas, das mulheres, aí está quieto. A Oprah, famosíssima, Oprah Winfrey, ela teve uma infância muito difícil, foi abusada sexualmente, viveu uma vida de pobreza, então o que é que ela fez? Criou uma fundação. E atenção, eu nem gosto muito da senhora, mas quis também pôr exemplos de pessoas que não sou particularmente fã, mas porque há outras coisas em que ela não é assim tão boa quanto isso. Mas neste aspecto, ela procurou ajudar meninas, jovens, carentes, a que não passassem pela mesma situação dela. Ela já estava numa situação confortável e então o que é que ela faz? Tenta ajudar outros. E este, que certamente já ouviram falar, do Nick Vujicic, que é um caso que, como é que é dizer, se alguém soubesse, isto é o caso que alguém diz, olha, se o teu filho estivesse assim dentro da barriga da mãe, o que é que tu farias? Quase toda a gente diria que abortava. E este rapaz, este homem, nasceu sem membros, mas foi amado, foi cuidado por uma família e quando cresceu criou a associação Life Without Limbs, Vida Sem Membros, e que ele procura motivar pessoas com deficiência e leva uma mensagem de esperança para todo o mundo. O mais importante, eu não estou bem certo se ele leva também a mensagem, a verdadeira mensagem que dá esperança da vida eterna. Essa é que é a mensagem mais importante. A mensagem de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é que é a principal mensagem. Mas humanamente falando, vemos aqui um homem que não tem membros. A única coisa que ele tem, acho que não conseguem ver, mas quem conhece e já ouviu até palestras dele, ele tem aqui no canto tem aquilo que ele diz que é uma asa de frango e que lhe permite, por exemplo, estar no chão. Se deitarem ao chão, ele consegue levantar-se com a ajuda daquela coisinha que tem ali. E ele nada, ele tem filhos, tem uma vida que muita gente diria não tem hipótese de viver. Houve estas semanas um caso polémico de uma clínica que não detectou que uma criança estava sem uma perna. E eu não vou desvalorizar a situação, é uma situação complicada. Os pais verem-se com um filho que vai ter problemas severos, vai ter dificuldades na vida. Mas este homem está aqui.
E se calhar outras situações, aqui claro que esta parece uma situação de limite. Que vida é que esta pessoa vai ter? Mas depois onde é que para a fasquia? Onde é que traçamos o limite entre quem merece viver e quem não merece viver? Mas eu já vos falei disso há vários anos, já vos falei sobre isso quando falei de... Sim, falei sobre... Desde o ventre da minha mãe, exatamente. Já foi para em 2019. E estes temas não podem faltar aqui, numa mensagem do Daniel. Esta menina, já é uma senhora... Isto não me está a ajudar hoje, ok. Está a passar sem eu querer, não sei porquê. Esta jovem já é uma mulher. Ela é uma mulher, mas durante algum tempo considerava-se um rapaz. Então ela aos 12 anos começou, vítima da doutrinação da ideologia trans, ela achava que era um rapaz. Então começou a manifestar, a apresentar-se, a dizer que era rapaz, não sentia menina, e os pais, preocupados, os pais que querem o melhor para os filhos, foram ao médico. E o médico, uma das frases que disse foi: vocês preferem ter uma filha morta ou um filho vivo? E claro que os pais querem o melhor para os filhos. Então, ela submeteu-se a uma dupla mastectomia, tirar uma partes saudáveis do corpo, tirar as mamas. Infelizmente, não fez a histerectomia, que é tirar todo o aparelho reprodutivo da mulher. Não fez essa parte. E ela, isto aqui é no Congresso dos Estados Unidos, ela a dada altura diz: eu não sei se algum... Porque ela depois toma hormonas, toma uma série de coisas para se parecerem com rapazes. E ela dizia: eu não sei se algum dia poderei ter filhos, mas mesmo que possa vir a ter, eu nunca vou poder amamentá-los, por causa do que fez. E hoje, ela passou por aquela situação de confusão. Na adolescência é uma idade complicada. Passou-lhe por uma confusão sobre a sua identidade de género, que, na esmagadora maioria dos casos, passa ao fim da adolescência. Só que o que esta ideologia, o que esta agenda ideológica faz é: estás assim, então nós vamos ajudar-te agora, enquanto podemos mudar-te. Porque depois isto passa. Em muitos casos passa. E esta rapariga agora é ativista contra estes tratamentos de afirmação do género, que é a forma eufemística como chamam a castração. No fundo isto é castração, é cortar partes saudáveis do corpo. É tremendo. E usa a sua experiência para alertar para as suas implicações negativas. Ou seja, ela já passou por uma situação difícil, foi estrangeira na terra do Egito e agora procura ajudar outros para que não passem pelo mesmo. Outro exemplo, esta mulher que provavelmente o nome não vos diz nada, mas é a pessoa que deu origem ao caso Roe vs. Wade, que há 52 anos tornou o aborto, não foi uma lei que passou, mas tornou impossível a qualquer Estado colocar limitações ao aborto. Esta decisão foi revertida há 3 anos pelo Supremo Tribunal americano, que agora diz a cada Estado: vocês decidam, em cada Estado, e depois há Estados que são mais rigorosos, há outros Estados que são mais têm leis mais permissivas, e provavelmente viram a indignação que isso criou em Portugal. Até em Portugal criou bastante indignação, mas o que não faz sentido, na minha opinião, é proibir os Estados de colocar leis que vão ao encontro do que a população deseja. Então, esta mulher foi instrumentalizada. Ela não queria ter o filho. Foi ter como advogada. A advogada usou este caso para ir até ao Supremo Tribunal. E quando uma decisão nos Estados Unidos vai até ao Supremo Tribunal e há uma decisão, aquela decisão depois torna-se normativa para todo o país. Ela acabou por ter filho, porque aquilo demorou muito tempo. E mais tarde tornou-se ativista pró-vida, porque ela percebeu como foi enganada
pela propaganda pró-aborto de que tu não és capaz de ter este filho, o melhor é abortares. E, infelizmente, muitas mulheres caem nesta mentira de que aquela vida que te carrega, ela tem direito sobre ela, tem direito a matá-la, se assim desejar. Há todo o tipo de doutrinação que leva a desumanizar a vida dentro do ventre. E ela agora tornou-se ativista pró-vida. Porquê? Porque ela foi estrangeira na terra do Egito e, portanto, conhece o coração do estrangeiro. Eu, quando digo isto, acho que estão a perceber o que é que eu quero dizer. Não sei se ela esteve no Egito. Eu nunca estive no Egito. Nunca fui estrangeiro na terra do Egito. Mas, espiritualmente, já fui. E, portanto, todos nós, de certa forma, já fomos estrangeiros na terra do Egito. Já passámos por situações difíceis. E, por essa razão, devemos ser sensíveis a quem nos rodeia e passa agora por uma situação complicada pelo qual nós também já passámos. Exemplos portugueses. Ana Nunes teve o diagnóstico da sua filha com cancro, já há muitos anos, em que não havia as redes de apoio que há agora, e ela viveu as dificuldades emocionais, logísticas, associadas a quem tem de mudar toda a sua vida para perto de um sítio onde há tratamentos. Hoje em dia há tratamentos em vários sítios, mas na altura não havia. Então ela criou a Associação Acreditar, que ajuda pais que estão a passar pela mesma situação. E é importante nós canalizarmos uma situação difícil que nos acontece. Não tem ilusões, todos nós vamos passar por situações difíceis. Vamos fazer o quê agora? Passei por esta situação difícil. Vou agora dizer, coitadinho de mim, tenham pena de mim. Não, eu vou ajudar outros. E dou graças a Deus por pessoas que eu sei que até recentemente passaram por uma situação que eu não posso imaginar. E o que é que fazem? Coitadinho de mim, olha, tenho pena. E até desaparecerem do mapa em termos de se congregar com os crentes. Não, usam isso, vou ajudar outros. Porque a minha experiência pode servir de inspiração para outros e até usar esta questão humana para mostrar porque é que o crente age de maneira diferente em relação à adversidade. Aqui é um exemplo desta jovem jornalista da CMTV que andava sempre a ver costumava dar notícias sobre o trânsito e, ironia do destino, morreu num acidente em que um carro foi contra a moto onde ela ia e ela morreu. E os pais, em vez de... O pai dela costuma aparecer na televisão, que ele é bombeiro, e esta menina também era bombeira, e ele costuma aparecer várias vezes, é qualquer coisa Louro, já não me lembro o primeiro nome dele. E esta Marta Louro faleceu, os pais criaram então uma bolsa para ajudar jovens jornalistas que estão a acabar os seus cursos e querem ingressar no mercado de trabalho, então criaram esta bolsa para ajudar principalmente jovens que vivem longe dos grandes centros, onde há meios de comunicação social maiores e ajudam-os. Ou seja, canalizar uma situação difícil para ajudar outros. E temos também este exemplo é extraordinário. Um homem que também, na minha opinião, misturou política com religião e foi um pouco complicado para ele, foi bastante complicado, mas há aqui um aspecto que devemos louvar. Este homem, Dietrich Bonhoeffer, era um teólogo e conseguiu escapar da Alemanha nazi para os Estados Unidos, porque foi convidado para ensinar num seminário teológico nos Estados Unidos. E quando viu que a coisa estava a ficar complicada na Alemanha, reparem quando é que ele nasceu e quando é que ele morreu. E fico estupefacto a olhar para aquilo. Viveu 39 anos e morreu no ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. E já vou explicar porquê. Ele então foi para os Estados Unidos, tinha uma vida tranquila nos Estados Unidos, já tinha saído da condição de estrangeiro na terra do Egito, situação adversa, e quando viu que outros estavam na mesma situação adversa, o que é que ele fez? Voltou à Alemanha. Não vou esconder que ele tentou matar o Hitler, ok? Não vou aqui só contar as coisas bonitas da história dele.
participou numa conspiração para assassinar o Hitler, ajudou a libertar muitos judeus da Alemanha e acabou morto. Acabou morto em 1945, o ano em que acabou a guerra. Ele podia muito bem ter ficado nos Estados Unidos a lutar no exílio contra o regime nazi, mas não, preferiu voltar. E eu admiro estas pessoas que, estando já numa situação de conforto, o que é que fazem? Voltam ao sítio onde é difícil para ver se conseguem salvar outros. Harriet Tubman nasceu escrava, conseguiu escapar e voltou ao sul, ele fugiu para o norte dos Estados Unidos e voltou ao sul dos Estados Unidos para ajudar a salvar muitos escravos. Uma operação chamava-se Underground Railroad, ou seja, comboio subterrâneo. Não era metropolitano na altura, mas era um comboio clandestino em que eles conseguiam, não sei como, mas conseguiam salvar e raptar, no bom sentido, vários escravos. Podia ter ficado onde estava, não se preocupar com os outros. Já estou eu numa situação boa, deixa-me estar cá antes que me aconteça alguma coisa. Vamos a exemplos bíblicos, isso é o mais importante. Nós temos o Davi que sabia o que era estar entre a vida e a morte. Ele dizia a dada altura ao seu amigo Jonatas: há apenas um passo entre a minha e a morte. Ele sabia o que era viver sem saber se ia viver para ver o dia seguinte. E ele então, quando Mefibosete, porque ele era perseguido por Saul, Mefibosete vem à sua presença. Mefibosete, que era o que é de Saul? Neto. Era filho de Jonatas. Mefibosete era neto de Saul. E quando Davi tem o seu reino estabelecido, ele pergunta: há alguém que tenha ficado da casa de Saul para dar cabo dele? Não, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. E então alguém disse: existe há Mefibosete. E então ele manda chamar o Mefibosete. E quando o Mefibosete vem perante ele, eu não sei ao certo o que é que ele esperaria. Eu não sei, porque o Mefibosete tinha ouvido falar muito mal de Davi, de certeza. E para Mefibosete nunca ter aparecido antes, é porque ele estava escondido, com medo. E quando ele vem perante Davi, quais são as primeiras palavras que Davi diz? Não temas. Não tenhas medo. Ou seja, ele sabia, eu penso que ele sabia o quão assustado, com quanto medo estaria Mefibosete. Porque Davi já tinha passado por esta situação, em que não sabia se ia viver. Não sabia se Saul iria apanhar. Portanto, ele usou de beneficência para com Mefibosete. A Bíblia de Sarepta sabia o que era viver com dificuldades. Sabia o que era os planos dela para aquele dia em que Elias aparece à sua porta. Os seus planos eram o quê? Apanhar lenha, cozinhar, comer e morrer. Não tinha nada. E foi exatamente esta pessoa necessitada, sem nada, quase nada para comer, que ajudou o profeta Elias. A viúva pobre, que o Senhor Jesus Cristo fala, sabia o que era viver um pouco. Ela só tinha 2 moedas. E experimentou o que era viver sem nada. Porque deu exatamente esta pessoa, pobre, necessitada, aparentemente sem nada para dar, foi exatamente ela que deu tudo o que tinha. Não foram os ricos. E há esta ideia que muitas pessoas têm, e eu não vou dizer que é verdade ou não, mas muitas vezes quem ajuda os necessitados, quando há recolhas para o Banco Alimentar ou outras campanhas de angariação de fundos, muitas vezes não são os muito ricos. São aquelas pessoas que já sabem: olha, eu sei o que é passar alguma necessidade, eu até vou ajudar esta pessoa. Porque eu sei, eu já lá estive, eu já passei por lá. Agora, quem nunca passou, não sabe o que é. O bom samaritano sabia o que era ser rejeitado. Sabia o que era ser maltratado pelos outros. Foi exatamente este que foi capaz de ter uma atitude de ajuda para com aquele homem que tinha acabado de ser
espancado, deixado a morrer, roubado e desprezado por um fariseu e por um escriba. Porque os fariseus e os escribas não sabiam o que era ser desprezado, não sabiam o que era ser maltratado. Tinham vida boa. E, portanto, quando passaram por aquele homem, não conseguiram ter empatia, não conseguiram compreender, não sabiam o que era ser estrangeiro na terra do Egito, não conheciam o coração do estrangeiro, ou seja, não sabiam o que era ser desprezado, não conheciam o coração de quem é desprezado, portanto não souberam ajudar. Eu gosto muito desta. Os macedónios eram os filipenses. E os filipenses, diz a palavra de Deus, que eram pessoas pobres. Esta palavra de 2 Coríntios 8 diz, na sua profunda pobreza, eram pobres, muito pobres mesmo. E eles próprios se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Eles quiseram ajudar. Quiseram ajudar quando souberam que havia crentes a passar necessidades. Os macedónios, que eram pobres, foram estes que quiseram ajudar. Não foram os coríntios. Nos coríntios havia ricos, havia pessoas ricas. E noutros sítios havia pessoas ricas. Mas foi exatamente os pobres que foram ajudar outros pobres. E foram também estes filipenses que, quando Paulo precisava de ajuda, foram eles que enviaram ofertas ao apóstolo Paulo. Não foram os ricos, foram exatamente os pobres. E eu gosto muito desta expressão. Vamos lá ler rapidamente 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e acima do seu poder, ou seja, para além daquilo que podiam, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente isto, mas como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Com muitos rogos. Sabem o que é bíblico? Bíblico é pedir muito. Não é pedir muito assim, dizer, olha, vamos passar aqui o saco da coleta, vamos pedir muito. É pedir muito para poder participar também, para poder dar. Isso que é bíblico. No que diz respeito a ofertas, é bíblico pedir com muita veemência, mas para poder contribuir. É isto que é bíblico. Não é andar aqui a pedir muito. E certamente já ouviram histórias de pessoas que passam o saco das ofertas uma vez, não chega, temos de passar outra vez. E depois com a ação muito feia de dizer que quem não dá está a roubar ao Senhor e trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Porque essas histórias que certamente já ouviram e que não é bíblico. Estes filipenses passaram necessidades. E reparem que ele está a escrever aos coríntios, que eram ricos. Tem alguns ricos. Também havia alguns pobres. Quando chegava a altura daquela ceia que eles faziam, havia uns que se embebedavam e outros passavam fome. Portanto, havia pessoas que tinham muito. Eles provavelmente, nestas alturas, tiveram de comer menos. Se calhar, assim, puderam continuar a ir de férias para uma praia na Grécia. Porque isto era na Grécia, portanto era só sair de casa e estavam numa praia grega. Não é como nós que para esses lugares paradisíacos temos de pagar bem. Eles tinham isso ali mesmo à frente de casa deles. Mas eles tiveram de passar necessidades para poder ajudar outros. Mas eles sabiam o que era. Sabiam o que era viver com necessidades. Paulo, exemplo extraordinário de alguém que sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. Portanto, quando ele via alguém hostil ao Evangelho, ele pensava, nem vou perder tempo com ele. É um caso perdido. Para Paulo não havia casos perdidos. Se havia caso perdido, era ele. E ele diz esta passagem em 1 Coríntios 9, 22,
eu fiz-me tudo para com todos, para poder ganhar alguns. E há uma situação extraordinária em que ele, em Atos 19, em Éfeso, depois de ele pregar o Evangelho e causar ali uma revolução naquela cidade, houve pessoas que se juntaram no teatro e não era para lhe fazerem bem. Juntaram-se, queriam lhe fazer mal. E Paulo, quando vê milhares de pessoas num teatro que lhe querem fazer mal, o que é que eu pensava? Deixa-me ir embora, estão todos juntinhos, deixa-me sair de fininho e ir embora para outra terra. Ele via aquelas pessoas e via... Eu era estas pessoas antes. Eu era assim. Se via alguém a falar de Cristo, eu revoltava-me contra eles. Queria fazer-lhes mal. E vemos como ele fez mal a muitas pessoas. Então o que é que ele quis fazer? Ele quis ir lá ao teatro falar-lhes. Pensou... Nunca tive uma plateia tão grande de pessoas. Se calhar nunca tinha tido uma plateia tão grande de pessoas a quem pudesse falar ao mesmo tempo do Evangelho. Mas os amigos dele disseram, não vais para ali que isto vai correr mal. E então ele saiu, mas o desejo dele era ir falar. Para ele não havia casos perdidos, porque ele sabia o que era, conhecia o coração daquelas pessoas, porque ele já tinha sido aquela pessoa. E eu gosto muito de uma expressão que não terá sido exatamente assim, mas traduz o espírito. O nosso irmão Sebral, quando via alguém assim numa situação, um bêbado ou outra pessoa numa condição, humanamente falando, um farrapo, ele dizia assim, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele bêbado. E nós devemos ter essa consciência. Nós que já estamos numa situação boa, devemos pensar, eu também já fui assim. Eu podia ser aquela pessoa. E não afastar-nos. Não há nada a fazer coisa. Claro que há que saber também quando nos afastarmos. Não vamos andar sempre a colocar-nos em situações até potencialmente perigosas. Mas não devemos pensar que alguém está tão longe do braço salvador de Deus. Se havia alguém que estava longe do braço salvador de Deus, era eu. Paulo dizia que era ele, eu digo que sou eu. E não aparece ali, mas é o Senhor Jesus Cristo, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque Ele já passou. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas porque Ele passou pela mesma situação que nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, é fácil nós esquecermos de como foi difícil quando passámos pela situação de estrangeiro. Estivemos numa situação difícil, agora já estamos numa situação fácil e esquecemos. Esta passagem fala-nos do copeiro. É o copeiro. Copeiro de Faraó. Que quando foi restabelecido ao seu lugar, o que é que ele fez? Teve uma situação difícil, esteve preso com José. Quando já estava numa posição boa, o que é que ele fez? Esqueceu-se. Facilmente esqueceu-se. E depois, quando ele se lembra, diz, dos meus pecados me lembro agora. E há um outro exemplo que eu não tenho aqui, mas que certamente se lembram, do credor incompassivo. O credor incompassivo tinha passado por uma situação em que ele devia muito ao seu senhor. E o senhor perdoou. E o que é que ele faz logo a seguir? Passa por outro que lhe devia uma coisa mínima e não lhe perdoa. Isto é esquecer-se. Isto é esquecer-se de quando fomos perdoados. De como foi difícil para nós quando passamos pela situação difícil. E devemos perceber que a pessoa que está agora, o estrangeiro, a pessoa que está agora a passar a situação que nós já passamos, não precisa de um dedo acusador apontado, mas precisa de um braço para ajudar a levantar-se. E nós que passamos por essa situação difícil, mais preparados deveríamos estar para poder ajudar. E é importante, a nossa ajuda, o nós ajudarmos ou não, não deve depender de se, na altura que nós estivemos numa situação difícil, alguém quis saber de nós, ninguém quis saber de mim, então também não vou agora estar, vou estar agora eu preocupado com os outros que não quiseram saber de mim? Não devemos ter essa atitude. Não devemos de forma alguma ter essa atitude. Às vezes não é preciso dizer muito. Como disse há pouco,
Se nós já passamos por uma situação difícil e queremos consolar alguém, às vezes não é preciso dizer muito. Podemos aconselhar, por exemplo, houve pessoas que já tinham passado por quimioterapia, como eu passei, e me aconselharam, deram alguns conselhos, alguns com boas intenções aconselharam-me a coisas diferentes. E porquê? Porque queriam certamente ajudar. Não precisamos de estar aqui a contar a nossa história. Às vezes é só um abraço. Toda a gente passa por situações difíceis. A doença, a morte de um familiar, um aborto, uma pessoa que abortou e depois pode com mais facilidade aproximar-se e ajudar outras pessoas. Pessoas que passaram por um divórcio, bullying, violência doméstica. Todos nós passamos pela adolescência e sabemos que não era fácil. E, portanto, podemos ajudar agora aqueles que estão agora a passar por essa situação. Dramas familiares. Quando nós passamos por uma situação difícil com os nossos familiares, podemos também ajudar outros que agora passam. Não é julgar, não é agora esquecermos de que nós também já lá passamos. Já que passamos pela adversidade, ajudar o estrangeiro, ajudar aquele que está agora a passar, é uma das bênçãos da adversidade. Já que passamos por elas, já que passamos pela dificuldade, por que não canalizar isso para ajudar outros? Se até os descrentes, aqueles que não conhecem a Cristo, conseguem fazê-lo, qual é a nossa desculpa? Então, não vou fazer a pergunta, parafraseando aquele doutor da lei que veio ter com o Senhor Jesus Cristo e perguntava: mas quem é o meu próximo? Eu pergunto: quem é o meu estrangeiro? Quem é a pessoa que está agora a passar por uma situação difícil? Que eu também já passei. E como eu sei o que é passar por aquela situação, eu devo poder ajudar. É isto que devemos fazer. Não é ficarmos aqui acabrunhados, tristonhos, revoltados com a situação. Podemos ajudar. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a usar esta bênção. É uma bênção da adversidade. Eu falei-vos de uma das últimas vezes que estive aqui convosco, falei-vos das bênçãos da adversidade. E esta era uma delas. O conhecermos o coração do estrangeiro. E agora decidi desenvolver um pouco mais. Aproveitemos a oportunidade. Ninguém quer passar por elas. Ninguém quer passar por uma situação difícil na sua vida. Todos nós queremos coisas boas, não é? Mas todos nós vamos passar por elas. Portanto, se pudermos canalizar isso e ajudar outros, que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse propósito. Amém.